Consegue me levar na N1? Se você sabe que não fosse a N1, você tava passando fome agora, né? Realmente, realmente. Não, realmente, você foi um degrauzinho. Você fez parte da minha história. Só que, degraus são feitos para chegar num lugar maior, entendeu? Você e Carlinhos Maia estão sendo um degrau pro Zago, entendeu? Entendi. Tipo assim, você pisa e sobe. Né? Você pisa e foda, né? O mundo você pisa. Literalmente eu te usei. Literalmente eu te usei pra chegar. Então começou assim. Então começou assim o degrau, né? Tipo, o Mendigo, Bueno, Sim. Eife, Gordão da XJ, Cris Dias, Dia, Carlinhos, rancho. e agora não tem como pisar mais em quem? Vai pisar na Virgínia? Eu tô tentando tirar a casquinha. Só que o nego foi antes de mim, né? O que eu posso fazer? Pelo menos o neguinho sabe jogar bola, né?